Bom, pessoal, professor Heitor da Oficina do Estudante, para a continuação da nossa aula de embriologia. Essa aula eu vou chamar de aula de embriologia 2. Na primeira aula de embriologia, nós terminamos falando da gástrula. E eu falei para vocês que a gástrula era aquela fase na qual a camada de macrômeros havia invaginado para o interior da blastocele, que era aquela cavidade da blástula. E ela deu origem ao arquêntero e deu origem ao blastóporo, além de surgirem a ectoderme e a mesentoderme. Tá? Daí eu falei para vocês que o blastóporo poderia agir na boca ou ânus, e os organismos eram chamados de protostômios e deuterostômios. Essa fase de gástrula, se nós fôssemos olhar, não em corte como está aqui, mas se nós fôssemos olhar por fora do embrião, nós notaríamos o embrião com este formato que vocês estão vendo aqui, olha, reparem. O que aconteceu? Você vê que o embrião tem a camada de mesentoderme por dentro e a camada de ectoderme por fora, que nesse outro esquema equivale a essa camada de ectoderme e essa camada de mesentoderme que vocês estão vendo aqui. Vamos até apontar as duas aqui, ó. Então você tem a ectoderme e você tem a mesentoderme. Esse aqui é o blastóporo, que eu estou representando aqui, tá bom? Então, esse embrião, ele está iniciando uma outra fase do seu desenvolvimento embrionário, chamado neurula. Vejam que a fase de neurula se refere a neuro, nervoso, né? Então, esta pequena depressão que surge aqui dorsalmente na gástrula vai dar origem ao início do processo de neurulação, onde você está vendo a formação desta estrutura que nós chamamos de placa neural. Esta placa neural é o futuro tubo nervoso dorsal de todos os cordados, tá? Ele começou a surgir como? Por um achatamento da ectoderme, que por tabela ela começa também a achatar a mesentoderme que está embaixo. Nesse outro desenho aqui, eu estou representando este corte da fase de neurula, né? E mostrando para vocês como isso acontece. Vejam, em preto aqui a gente tem a ectoderme. Vejam que essa ectoderme ela sofreu um processo de achatamento aqui. Quando ela achatou consigo a mesentoderme, tá? Essa mesentoderme que aqui está, ela achatou também, né? E quando há um fechamento dorsal, vejam, a própria ectoderme fechou aqui para cá e fechou para cá, ó. Como isso aqui era uma calha neural ou uma placa neural, como eu tinha indicado, a hora que eu fechei esta calha, eu formei um tubo, tá? Este aqui é o tubo nervoso dorsal numa neurula um pouco mais adiantada que a anterior. Agora vejam que no processo de neurulação, né, à medida que esse embrião foi passando da fase de gástrula para a fase de neurula, vocês precisam pensar uma coisa. Quando a gente fala que o processo se divide em mórula, blástula, gástrula e neurula, na verdade é um processo contínuo, é um processo único, né? Então, durante a passagem ou a evolução da fase de gástrula para a fase de neurula, né, nós vamos tendo aos poucos, né, a definição dos 3 folhetos característicos dos animais triblásticos. Por isso que eu digo para vocês assim, da passagem de gástrula para neurula, você tem a mesentoderme já deixando indicado o que vai acontecer depois. Ou seja, parte da mesentoderme vai se transformar numa notocorda, que vai ficar logo abaixo do tubo neural dorsal. Tá? Parte da mesentoderme vai originar a mesoderme, que é o segundo folheto embrionário. Tá? E parte da mesentoderme também, que eu achurei aqui, vai dar origem ao endoderme. Tá? Então, numa fase de transição de gástrula para neurula, nós já temos a definição do que vai surgir. Tá? Quando eu pego um indivíduo já mais adiantado no seu desenvolvimento embrionário, eu vou notar exatamente essas coisas. Reparem, aquela futura notocorda que eu indiquei ali em verde
aparece aqui indicado já como notocorda. O tubo neural dorsal que vocês estão vendo ali, aparece aqui, o tubo neural dorsal. Esse tubo neural dorsal é a futura medula nervosa espinhal desses animais, tá? E se vocês repararem, esta parte em azul que eu não havia achurado aqui, ó, ela deu origem a todos esses folhetos que eu pus em vermelho, e tudo isso aqui é mesoderme. Já dá para você entender que a mesoderme vai originar a maior parte das estruturas desse embrião, tá? A maior parte dos órgãos internos, como a gente vai poder observar na tabela no finalzinho dessa aula. E reparem também que aquela futura endoderme que eu havia delineado, agora ela já está aparecendo aqui. Essa futura mesoderme, ela nada mais vai ser do que a mucosa do futuro intestino do embrião, tá? Então, isso aqui, ó, não era o arquêntero, que eu chamei lá na gástrula de intestino antigo, né? Isso aqui vai acabar dando origem ao intestino do animal, tá? E vários órgãos que vão surgir a partir desse intestino primitivo, tá bom? Então, esse desenho, ele dá uma ideia para vocês e acho que ele pode lembrar alguma coisa que vocês já viram em algum lugar, tá bom? Então, vamos ver isso. Então, o que aquele desenho lembrava, né? Lembrava, por exemplo, o corte desse peixe. Olha só, se vocês repararem direitinho, nós estamos vendo um animal aonde, num corte transversal de peixe, isso aqui daria uma bela posta de um peixe, vejam bem, onde você tem a parte da carne do peixe, ou seja, de toda a musculatura dele, ou a parte dos ossos do peixe que estariam em volta aqui do tubo nervoso dorsal dele, que vira medula nervosa espinhal, né? Tudo isso vai sendo de origem mesodérmica. Repare só que interessante. Daquela fase que eu chamei lá de neurula, né? Quando começou a acontecer a formação da placa neural, percebam que houve uma evolução bastante grande do animal. Então vocês percebem aqui toda essa estrutura do peixe, né? Esse peixe você tem o tubo nervoso dorsal, tá? Você tem a notocorda. E se vocês repararem, os folhetos embrionários bem definidos, que você tem a ectoderme, você tem tudo que está em vermelho aqui, mesoderme, né? E vocês vão encontrar aqui dentro a endoderme. Observe que essa endoderme está revestindo o que vai ser o intestino do animal, tá? Bom, o que nós estamos olhando agora é uma fase que nós chamamos de organogênese, ou seja, a origem dos diversos órgãos. E a origem dos diversos órgãos, ela vai acontecer a partir dos 3 folhetos embrionários. Vamos dar uma resumidinha. Por exemplo, olha, quando nós falamos dos folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, note que a ectoderme, ela dá origem às camadas da pele. Mas ela dá origem apenas, na verdade, a uma camada da pele, que é a epiderme. Porque a própria derme e hipoderme, né, que aliás a gente confunde muito facilmente os nomes dos folhetos embrionários com as camadas da pele, vejam que são coisas diferentes, tá? Então, você vê que a mesoderme é que vai originar a camada derme é aquela camada vermelha da pele embaixo da bolha. A bolha seria a epiderme, tá? E a hipoderme, que seria a camada de gordura, que também veio desta mesoderme, ou seja, desse folheto que está aqui embaixo, olha, do folheto que eu desenhei aqui em vermelho, certo? Então, este animal todo, ele tem músculos, mesoderme, se vocês imaginarem bem. As próprias vértebras que vão surgir em volta do tubo nervoso aqui, ela vai ser de origem mesodérmica, tá? E se nós formos imaginar mais adiante ainda, a partir do momento que você tenha a origem aqui, ó, de um órgão, uma glândula qualquer, poderia ser fígado, né? Poderia ser baço, né? Esses órgãos surgem porque esta mesoderme, ela começa a ser empurrada para fora pela própria endoderme que cresceu, tá? Então, alguns órgãos como o fígado, como o pâncreas, né? Eles têm a sua origem a partir dessa evaginação da endoderme para dentro do celoma e arrastando consigo a mesoderme. São órgãos que têm origem a partir de 2 folhetos embrionários, ok? E notem que o próprio intestino nosso,
ele vai ser formado pela mucosa, que como eu já disse é endoderme, mas ao mesmo tempo ele não tem músculos que fazem os movimentos peristálticos. Pois é, esses músculos que são responsáveis pelos movimentos peristálticos têm origem a partir dessa mesoderme interna aqui que vocês estão vendo, tá? E não se esqueçam desta cavidade importantíssima chamada celoma, né? Que como vocês estão vendo, esse órgão que eu coloquei aqui e outros como então, fígado, pâncreas, rins, se você for pensar na evolução do peixe em direção aos anfíbios, você vai pensar nos pulmões, tudo isso vai estar crescendo dentro dessa cavidade, né? O celoma. Esse celoma, que é uma cavidade revestida por mesoderme por fora e por dentro, foi essa oportunidade evolutiva para o desenvolvimento de órgãos internos cada vez mais complexos. Ok? E reparem também que, então, a mucosa intestinal é de origem endodérmica, tá? Resumindo a nossa historinha, quando você for pensar em organogênese, ectoderme, ela origina o quê? Revestimento externo do organismo, ou seja, epiderme e seus anexos epidérmicos que vão surgir depois, a partir de répteis, de queratina, por exemplo, tá? E o sistema nervoso, a partir então da ectoderme. A endoderme origina revestimento interno de órgãos, tá? Desses que surgem aqui a partir do intestino, inclusive as mucosas do intestino, do estômago, né? Então ela tem origem endodérmica. E a mesoderme, o que ela origina? Origina todo o resto. Se você for pensar bem, né? Você vai pensar em estruturas como músculos, ossos, tendões, tá? São de origem mesodérmica. A tabelinha que eu vou mostrar para vocês agora, ela resume muito bem o que cada folheto embrionário deste vai originar. Tá bom, pessoal? Então, se vocês gostaram dessa aula, tá? Curtam esta página e também deixem suas perguntas e eventuais sugestões. Obrigado, até a próxima, professor Heitor de Biologia da Oficina do Estudante.